Glória a Deus, irmãos. Ele é mais alto que a altura, irmãos. Continua sendo santo, isso nunca vai mudar. Ele é mais profundo que a profundidade. Também é mais santo que a santidade, irmãos. Mais alto que a altura, mais doce que a doçura. Eu falei isso um monte de vezes aqui. Ele é isso tudo, irmãos. De verdade. Irmãos, de tempo em tempo surge novos padrões para tantas coisas, irmãos. E isso acontece até dentro da igreja. Em algum tempo se levanta um movimento de adoração e todos vão naquela linha daquele movimento de adoração. Em outros tempos, alguém que quer pregar a palavra procura os pregadores do momento que fazem a coisa da maneira certinha e que dá mais certo, e vai todo mundo naquela linha. Mas aqui em Bela Vista, irmãos, em Cariacica, nós somos diferentes. Quando alguém olhar para o nosso padrão de adoração, não vai falar que nós parecemos com Dunamis ou com qualquer outro movimento de adoração, irmãos. Nosso padrão é o Cordeiro Santo de Deus. Nós não vamos ser conhecidos porque pregamos parecido com um X ou com um Y, porque cantamos parecido com um X ou com um Y, mas porque nós exalamos o doce perfume de Cristo, irmãos. Esse é o lugar que Deus quer que nós entremos, irmãos, esses dias. E Deus fez o homem com essa propriedade, irmãos. Deus fez o homem com essa propriedade. E depois da queda, o Senhor vem usando os seus artifícios para trazer o homem de volta para esse lugar. E tudo que nós precisamos entender é que nós devemos estar no lugar que Deus quer que estejamos, irmãos. Muitas das vezes, quando o Senhor promete individualmente que alguém vai crescer, Léo, que alguém vai crescer em Deus, que vai ser usado, e a gente se vislumbra tanto com o crescimento pessoal da gente, irmãos, mas o crescimento que Deus quer que eu e você tenhamos é só de ficar parecido com Ele. E por que eu falei com o Hugo para ministrar esse louvor? Que esse louvor fala que quando eu contemplo o Senhor, eu percebo algo diferente em mim. De tanto olhar para Ele, eu percebo que algumas coisas vão se transformando na minha vida. Por que isso, irmãos? Porque não tem como contemplar Ele e deixar de adorá-lo. Não tem como contemplar Ele e não adorar a pessoa dEle. E nós somos essa geração de um povo que não vai ser conhecido porque nós entramos num formato de alguém. Nós temos o nosso formato, o nosso modelo, que é Cristo, irmãos. Leve isso para a sua vida. Se você tiver que fazer algo, faça como Cristo, irmãos. Não faça como alguém que você viu pregando aqui. Até nós aqui do ministério, nós aqui, irmãos, os obreiros, as pessoas que cantam, ministram, nós podemos ser até referência para você, mas o padrão é e continua sendo e vai ser eternamente Jesus Cristo. Nós somos referência, sim, e seremos referência para esse lugar, mas o padrão também é Jesus Cristo, irmãos. E isso nunca vai mudar, irmãos. Fora disso não é evangelho. Fora disso não é evangelho de Deus. Mas vamos entrar aqui, irmãos, naquilo que Deus preparou para a gente essa noite. Abra suas Bíblias comigo, acho que o Júnior vai colocar ali também. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículo 10. Glória a Deus. Lucas 13, 10. E você pode ficar sentado, quiser ficar de pé também, nós vamos ler de pé. Eu já estou de pé, irmãos. Lucas 13, 10. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. O tempo todo e todo tempo, né? Como dizem por aí. Lucas 13, 10. E a palavra do Senhor, como diz ali, como está ali no Data Show, você que não trouxe a Bíblia, ou talvez não quer abrir o seu celular, pode ler, irmãos. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 13, 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, está livre da enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava ao Senhor. Glória a Deus. Você pode fechar sua Bíblia, mas abre seu coração e durante essa ministração da palavra aqui, pode se assentar, fica à vontade. Eu vou falar alguns versículos aqui, se você quiser abrir comigo, pode abrir, mas o importante é que você não perca o que vai ser dito aqui, irmãos. Essa tarde, meu filho me atrapalhou um pouquinho ainda,
Não, eu tô brincando, ele estava lá comigo e Deus começou a falar algumas coisas. Eu fui escrevendo, digitando, e Deus vinha falando, e eu ia digitando, e em cima de algo que Deus já tinha falado comigo. Eu até falei com o Sandro esses dias, né, Sandro? Sobre contemplar o Senhor. E o Senhor me deu esse texto lá, irmãos, enquanto eu estava lá recebendo algumas coisas de Deus. Uma mulher encurvada, irmãos. E se você for ler o texto um pouco mais à frente, a palavra do Senhor diz que ela é filha de Abraão. Filha da promessa, do povo eleito, chamado do Senhor, irmãos. Uma mulher que andava encurvada, e a palavra do Senhor diz que era um espírito que fazia isso com ela. Um espírito, irmãos. E Jesus chegou e libertou ela. E o que eu quero te falar nessa noite, o que eu vou falar não tem nada a ver com expulsão de demônio, mas hoje é noite de libertação. Hoje é noite de libertação. Pessoas em nome de Jesus, eu creio nisso, irmão, sem duvidar de nada do que eu estou falando aqui. Pessoas vão ser libertas de si mesmo hoje, algumas. Vão ser libertas de algumas coisas que aprendem ainda e impede que essas pessoas alcem voo. Em nome de Jesus, é nessa noite, não vai ser na manhã ou depois de amanhã. Amanhã também vai acontecer, mas nessa noite vai acontecer isso, irmãos. E talvez vai soar até como parábola algumas coisas aqui, mas você sabe que é para você. Você sabe que é para você. Algumas vão soar como parábola, porque não é para você. Mas quando for, irmãos, pega tudo para você. Em nome de Jesus. Irmãos, o texto começa a falar de uma mulher que andava encurvada. Você pode entender alguém que anda encurvado, irmãos? É alguém que anda com seu corpo voltado para baixo. Alguém que anda encurvado anda sempre olhando para baixo. E essa era uma filha de Abraão, irmãos. Filha de Abraão. Alguém que foi chamado para ser vencedor do começo até o fim, irmãos. E ela andava encurvada, olhando para baixo. Olhando para baixo. E no conceito da ministração de hoje aqui, de contemplar, irmãos, essa mulher era alguém que andava olhando só para a terra. Contemplando só a terra. Ela tinha dificuldade até de olhar face a face, como eu estou olhando. O Hugo é muito bonito, né? Como eu estou olhando para o Hugo aqui, irmãos. E ela tinha dificuldade até de olhar face a face no olho de alguém, porque ela andava encurvada e sempre olhando para as coisas da terra. E no conceito aqui da ministração, no conceito espiritual aqui, essa mulher tipifica pessoas, irmãos, que são filhas da promessa, que são filhos de Deus, que estão no meio do povo de Deus, mas que ainda continuam olhando só para a terra, encurvados. E alguém, irmãos, que é desse jeito, e não estou chamando ninguém de mal aqui, mas alguém que é desse jeito, que ainda olha só para as coisas da terra, irmãos, tem dificuldade até de ter uma identidade, irmãos. A palavra não fala o nome dessa mulher. Ela agora era conhecida como uma mulher encurvada. Não fala o nome dela, irmãos. Não tem o nome dessa mulher, ela é uma mulher que está encurvada. Alguém que espiritualmente anda encurvado, irmãos, tem problemas para olhar para os céus e contemplar a Deus, como disse no louvor aqui. Que contemplando Ele, nós o adoramos. E adorando Ele, nós percebemos algo diferente em nós. E a verdade é que quanto mais a gente olha, contempla e adora, mais parecido com Ele nós ficamos. E essa mulher tinha essa dificuldade. Ela precisava de libertação. Em nome de Jesus hoje, irmãos. Se tem alguém que anda encurvado, olhando muito para as coisas da terra, com dificuldade de olhar para o céu, de olhar para Ele, de olhar para as coisas dEle, vai ser liberto nessa noite em nome de Jesus. Não no nome do Hugo, não no meu nome, nem no nome do Junis, no nome de Jesus, irmãos. Essa é uma noite de libertação, irmãos. Esquecer e deixar de fitar os olhos em algumas coisas que ainda nos prende, que nos segura, sabe, que nos faz olhar para as coisas da terra. Às vezes sendo atraído pelas coisas da terra ao ponto de se curvar para olhar aquilo, para provar daquilo. Essa noite de libertação em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus, desde o começo da Bíblia até o Apocalipse, Deus quer levar o homem para o lugar original. Para o lugar original, irmãos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E isso se perdeu, irmãos. Se perdeu. Se perdeu porque o homem deixou de contemplar a Deus, deixou de adorar a Deus, irmãos. E o homem deixou de ser imagem e semelhança. E Deus mandou os profetas, os juízes, mandou muita gente, irmãos, para fazer o homem chegar nesse lugar de novo, e não dava certo, não. E por fim Ele mandou Jesus para permitir que hoje nós pudéssemos entrar nesse lugar, de ser imagem e semelhança de Deus. Lúcifer queria ser muito parecido com o Senhor. Na verdade ele era até um pouco parecido, irmãos. Ele era glorioso também, irmãos.
E ele queria ser muito, sabe, ele queria estar com Deus, ser como Deus. Ser como Deus. E foi impedido que isso ocorresse com ele. Mas depois que Jesus veio à terra aqui, sabe, e se fez pecado para que nós pudéssemos ser santos, a palavra do Senhor diz que um dia nós seremos semelhantes a Ele no céu. Aquilo que foi negado para Lúcifer é aberto para mim e para você, irmãos. Mas quem olha para a terra, encurvado, olhando só para as coisas da terra, não consegue chegar nesse lugar. E tem um texto de Davi, que Davi fala aqui, Salmo 17, no verso de número 15, não precisa de você abrir. Davi fala assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Olha o que Davi está falando: eu vou me satisfazer da tua face, contemplar o Senhor, e quando eu acordar eu vou estar semelhante a ti, Senhor. Eu vou estar semelhante a ti, semelhante ao Senhor, irmãos. Todo mundo que vê o Senhor, alguma coisa muda nele, irmãos. A palavra do Senhor diz que Moisés viu o Senhor na fenda da rocha, assim, não tem? Não pôde nem ver, não, viu pelas costas ainda. E nunca mais foi o mesmo aquele homem, irmãos. Ele nunca mais foi o mesmo porque viu o Senhor. E hoje você canta junto com o que quer ver o Senhor, que quer ver o Senhor. E se hoje o Senhor se permite que você o veja, irmãos, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai desejar as mesmas coisas de antes, irmãos. Ver o Senhor custa tudo pra gente. Tudo, irmãos. Tudo. Deus não quer um pouco da gente, irmãos. Ele se deu por completo. O Hugo falou isso aqui. Ele deu tudo pra gente, irmãos. E ver Ele, contemplar Ele, ser parecido com Ele, isso vai requerer tudo da gente, irmãos. É mais do que participar de cultos, é tudo para Ele, irmãos. Sabe quando que tudo seu é dele? Quando você, vou falar do dízimo, quando você chega e entrega os 10% do dízimo, que não é seu, você entrega. E você chega para Ele e fala assim: os outros 90%, cuida dele, Senhor. É do Senhor também, está só na minha mão, mas é do Senhor. Tudo tem que ser dele, irmãos. Tudo é dele. Davi aqui falou que ia contemplar a face do Senhor e iria se satisfazer em ficar semelhante a Ele. Isaías, aqui no capítulo 6 de Isaías, ele fala que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías não disse que alguém me falou do Senhor, ele falou: eu vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor, eu reconheci que eu era um homem de impuros lábios. Ver o Senhor vai custar tudo, irmãos, até as nossas renúncias, de perceber e entender quem nós somos, e até declarar para Ele, falar assim: eu preciso de mudar isso. Eu vi o Senhor, não posso mais ser a mesma pessoa. É isso que Isaías estava falando aqui, irmãos. Eu não posso ser mais a mesma pessoa, porque eu vi o Senhor. Vai custar tudo para a gente ver Ele, irmãos. Mas vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Entregar tudo para Ele vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. O Senhor, quando fez o homem, colocou o homem no Éden. Se você entender como que esse negócio foi feito, irmãos, o Senhor fez o homem um ser contemplativo, para olhar as coisas, contemplar. O homem todo dia contemplava. Não era só um vulto. O Senhor vinha e o homem podia contemplar, falar com Deus, olhar para Deus. Mas o Senhor, sabendo que o homem era um ser contemplativo, mostrou para ele também uma coisa que ele não precisava nem de ficar olhando muito, que era um fruto que era proibido. E o Senhor falou: você não pode tocar nesse fruto, comer desse fruto. Não é para você esse negócio. Olhe para mim, não olhe para esse fruto. Se o homem e a mulher nunca passassem perto daquela árvore, irmãos, não passassem perto daquela árvore, você acha que eles tinham comido daquela árvore? Porque o Senhor falou: olhem para mim. O Senhor deu até ocupação para eles, irmãos. Assim, ó, vai povoar a terra, né? Vai, cuida dos animais, põe nome em tudo. Eu vou ocupar vocês um pouquinho, para vocês olharem para as coisas que eu mandei vocês fazerem, e não olhar para aquilo lá. Mas o homem olhou e comeu, e você sabe o que aconteceu. Hoje o mundo está violento aí, é por causa disso também, irmãos. Contemplar o Senhor. Salmo 115, mas o Senhor, sabendo que nós somos seres contemplativos, e quando nós olhamos, nós aprendemos, pegamos traços, e quando nós olhamos para o Senhor, é inevitável, nós não conseguimos não adorar o Senhor. Não, irmãos. Não, e aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos parecidos com Ele. Alguém que adora o dinheiro vai ficar muito parecido com o dinheiro, irmãos. E alguém que adora Satanás vai ficar muito parecido com Satanás. Alguém que adora os seus
as suas posições, ele vai ser parecido só com aquilo, irmãos. Mas alguém que adora a Deus, ele é parecido com Deus. Ele tem os traços do Pai dele. Ele fala diferente, ele não fala igual alguém da terra, ele fala igual alguém do céu. E esse é o lugar que o Senhor quer que nós entremos. E em nome de Jesus, hoje nós vamos entrar nesse lugar, irmãos. Nós vamos entrar naquele lugar. Porque que Jesus pegou os seus discípulos e Jesus começou a operar não só maravilhas perto dos seus discípulos, não só as maravilhas. O Senhor começou a perdoar as pessoas perto dos seus discípulos. Porque o Senhor, sabendo de como o homem foi feito, o homem é um ser contemplativo, que aprende olhando, que pega o caráter, pega o jeito das coisas olhando. O Senhor Jesus, Ele fez tudo isso na frente dos seus discípulos. E fazia questão dos discípulos estarem com Ele para ver tudo acontecendo, irmãos. Porque sabia que fazendo aquilo, seus discípulos iam olhar, iam estabelecer aquilo como um padrão para si, e iam agir da mesma forma. Salmo 115 fala de o Senhor é nosso Deus, né? Existem outros falsos deuses. É isso que o Salmo 115 diz. Existem outros falsos deuses por aí que tem boca, mas não consegue falar. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem olhos, mas não vê. Suas mãos não apalpam nada. E vai falando aqui que aqueles que o fazem, o adoram, ficam parecidos com ele, irmão. Um dia, Satanás teve a oportunidade de levar Jesus para um monte. E ele tentou Jesus justamente fazendo Jesus contemplar coisas maravilhosas. E ele começou a falar com Jesus. Jesus, você é o Filho de Deus, está vendo essa pedra? Você está vendo a pedra? Jesus olhou a pedra, e Jesus estava com fome, jejuando 40 dias, irmãos, 40 noites. E falou assim, você está vendo a pedra? Tem um texto na palavra que diz que se você orar, e você pode fazer com que essa pedra ela se converta em um pão para você comer. E você sabe que o Senhor rejeitou, irmãos. Aí depois ele levou Jesus num outro lugar, no pináculo do templo, e falou assim, de um templo, e falou assim, se lança daqui, porque a palavra diz que se você se lançar, o seu pai vai dar ordens aos anjos dele ao seu respeito. Falando das palavras de Deuteronômio lá, irmãos. E Jesus foi e falou que não pulava, porque não vale a pena, nós não devemos tentar o nosso Deus. É isso que Jesus disse. Daí, irmãos, ele fez questão agora de levar Jesus para um monte muito alto. Tudo foi permitido. E ele, de novo, ele tenta para aquilo que Jesus podia ver e fala assim, você está vendo todos esses reinos aqui? E começou a apontar para a imensidão. Se você prostrado me adorar, eu te dou todos esses reinos que são meus. Irmãos, o que Lúcifer queria no final, tudo aquilo que ele começou no começo era para chegar nesse final, irmãos. De fazer Jesus prostrado adorar a Ele. Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. E ele tentou Jesus pelo aquilo que Jesus estava vendo, irmãos. Ele só queria que Jesus fosse parecido com Ele. Era só essa a estratégia. E não mudou, porque nós somos os pequenos cristos, não é isso, irmãos? Nós somos o povo de Deus, chamado para ser a semelhança de Deus. É só isso que o diabo quer, que nós o adoremos, irmãos. Porque nós vamos adorar, irmãos, se você querendo ou não. Nós somos feitos para adorar, irmãos. Nós somos feitos para adorar. Isso está no nosso DNA. Isso não é questão nem de escolha. Se você escolher adorar a Deus ou não escolher, você vai estar adorando alguma coisa de alguma maneira, irmãos. De alguma maneira. Nós somos feitos para adorar. E nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Parecido com aquilo que nós adoramos. E quem adora o Senhor, escolhe adorar o Senhor e contemplar a Deus. A contemplação leva você à adoração. Contemplar é ver, é visualizar, é fitar os olhos. Isso leva você à adoração. Isso vai fazer com que você fique parecido com Ele. O louvor que foi cantado aqui diz que pergunta o que os anciões veem nos céus. É o que eles veem que faz eles se prostrar. E a palavra diz que eles pegam a sua coroa, que é sinônimo de honra, algo valioso, e lançam ao chão, irmãos. O que eles veem que faz eles fazer aquilo? Eles veem tanto o Senhor, irmãos, que um dia eles viram um Deus que abriu mão daquilo que tinha mais valioso, que era o seu filho, para que eu e você pudéssemos entrar no céu. Eles veem um Deus que abriu mão de algo muito valioso. Por isso eles não se detêm em abrir mão daquilo que é honroso e glorioso para eles, irmãos. Quem contempla o Senhor não tem dificuldade de abrir mão daquilo que dá prazer e que nos dá status e até fama, irmãos. Quem adora o Senhor. E o convite é para que nós possamos, em nome de Jesus, adorar o Senhor.
Porque nós estamos contemplando Ele, vendo Ele. Não encurvados como aquela mulher que foi dita no começo aqui, não. Não olhando para a terra, não olhando para as coisas da terra, mas olhando para Ele, com os olhos fitos nele. Isso vai nos levar a contemplação, nos leva à adoração, e a adoração nos faz ser semelhantes a Ele, irmãos. Quando eu te contemplo, eu percebo que algumas coisas vão mudando em mim. É isso que essa música que foi cantada aqui, você cantou junto. Se tem alguém que precisa começar a entender e sentir algumas coisas diferentes, é só contemplar Ele, irmãos. É só adorar Ele. É só deixar de olhar para a roupa bonita que conseguiu comprar no shopping e começar a olhar para Ele. É só parar de olhar para o padrão do meu carro, para a minha casa que é luxuosa, e começar a olhar para Ele, irmãos. Começar a olhar para Ele. Isso vai nos levar a ser parecidos com Ele. Aquilo que eu falei no começo. Aí seremos alguém tão semelhantes a Ele, tão parecidos com Ele, a ponto de as pessoas olharem para a gente e ver que exala o doce perfume de Cristo da nossa vida, irmãos. Não, as pessoas não vão chegar mais e vão te elogiar porque você tem um perfume caro da Jequiti. Nossa, você está muito cheiroso de Jequiti, de Natura e um monte de negócio que eu não compro esses negócios mesmo, eu não sei os nomes. E vai falar, Léo, você tem um perfume de Cristo, cara. O cheiro é diferente, o cheiro me dá vontade até de chorar, de sentir esse cheiro de Cristo. As pessoas vão falar isso com você, irmãos. Isso com você. Mas nós precisamos de deixar de olhar no conceito espiritual, desencurvar, irmãos. Parar de olhar para as coisas da terra e conseguir contemplar Ele. Conseguir ver Ele. Conseguir ver Ele, contemplar Ele. Isso vai te levar à adoração, irmãos. À adoração. Sabe por que quando alguns anjos vinham à terra, os homens queriam adorar esses anjos? É só porque quem está muito perto, contemplando o Senhor, fica muito parecido com Ele, irmãos. E as pessoas não sabiam distinguir se era um anjo ou se era Deus, e queria adorar, e os anjos não aceitavam a adoração. E quando nós contemplamos o Senhor, adoramos, escolhemos viver dessa forma, irmãos, nós começamos a receber o caráter de Deus. O caráter dEle. Irmãos, nós estávamos conversando sobre isso no carro, com o Hugo e com o Junes. Deus não escolheu amar ninguém, irmãos. Não. Ele não escolhe, Ele não acorda num dia e fala, eu vou amar você, ou eu vou te odiar. Deus não acorda num dia e fala, hoje eu vou ser misericordioso. Não, irmãos, isso faz parte do caráter dEle. E Ele não pode negar a si mesmo. Ele não escolheu te amar, Ele te ama porque isso, Deus não tem amor, Deus é amor, irmãos. Deus não tem misericórdia, Ele é misericórdia. E quem contempla o Senhor e o adora, começa a ter esses traços de caráter do Senhor, irmãos. Não escolhe amar ou odiar alguém, Ele ama porque aquilo faz parte dEle, irmãos. Aquilo faz parte dEle. Uma cobra não pica alguém, irmãos. Uma serpente não pica alguém porque ela é má. Faz parte do caráter dela, é aquilo que ela nasceu para fazer. Ela tem aquelas presas para se defender, irmãos. E alguém que adora, contempla o Senhor, é parecido com o Senhor, irmãos. Essa pessoa não escolhe amar outros, não. Ela ama porque aquilo faz parte, está incrustado nela. Está incrustado nela e quanto mais você contempla Ele, quanto mais você olha para Ele, quanto mais você adora Ele, mais semelhante a Ele você fica. Mais essas coisas vão crescendo dentro de você, irmãos. A ponto de não ter mais espaço para as coisinhas que eu carregava antes. Não, isso vai ter que sair porque o amor está crescendo demais. Porque a misericórdia está crescendo demais. Porque tudo de Deus está crescendo demais. Então as coisas do mundo vão ter que sair. Porque isso precisa de crescer mais em mim. A ponto de estrondar, de arrebentar tudo e contagiar todo mundo, irmãos. A contemplação faz isso. Te leva à adoração e você fica mais parecido com Ele. Mais parecido com Ele, irmãos. Mais parecido com o Senhor. Lúcifer, o Satanás, irmãos. Ele era um cara que contemplava Deus muito de pertinho, ó. Ele compunha os louvores lá no céu para cantar para o Senhor. E quem contempla o Senhor e adora fica parecido, né? Não foi dito isso aqui? Lúcifer começou a ser parecido, ficar parecido com Deus. E ele caiu na linha muito fina e ele não entendeu qual era o propósito. De ficar muito parecido com Deus, ele achou que podia ser adorado como Deus. Aquilo que Deus deu para ele, roubou ele de Deus, irmãos. Aquilo que ele recebeu de Deus, acabou roubando ele de Deus. E a soberba adentrou no coração dele e ele queria ser adorado como Deus. Você sabe da história, veio e foi lançado na terra e
está condenado ao abismo, a um lago de fogo, irmãos, que queima incessantemente. E Ele só quer que nós os adoremos e deixemos de adorar a Deus para nos levar para esse lugar junto com Ele. O diabo, aqui eu já estou acabando também, a estratégia maior do diabo é entreter ou ocupar demais o homem, a ponto do homem não ter tempo nem disposição para contemplar o Senhor, para olhar para Deus e para as coisas de Deus. Essa é a maior estratégia do diabo. E eu também falei isso com o Hugo, aqui antes de a gente iniciar. 2 discípulos um dia estavam andando, irmãos, a palavra do Senhor diz, um caminho da cidade chamada Emaús. E eles estavam, tão ocupados, entretidos com uma história de um mestre que foi morto, que eles esqueceram da história de um mestre que iria morrer e iria vencer a morte. E Jesus veio caminhar com eles. Jesus. Eles não eram discípulos de João Batista, não. Eles eram discípulos de Jesus, irmãos. De Jesus. E quando você anda com alguém com o tempo, você conhece o andar da pessoa, Léo. Você conhece, Léo. Quando você conhece alguém, o falar da pessoa, isso você consegue distinguir. Mas eles estavam tão ocupados, irmãos, com as lamúrias, com as reclamações dele, que não conseguiram perceber que era Jesus. A estratégia do diabo é de nos preocupar tanto, irmãos. E nós temos que nos preocupar sim, com água, com luz, com telefone, com internet, com os filhos, com tudo. Mas a estratégia do diabo é de nos preocupar tanto, de tomar tanto a nossa mente com tantas coisas, a fim de fazer com que nós deixemos de perceber até quando é o Senhor que está conosco. E esses discípulos não conseguiram perceber porque estavam ocupados demais com as suas reclamações. Satanás um dia fez Eva, aquela primeira mulher que foi feita, deixar de olhar para as coisas de Deus e olhar para outras coisas. Sabe o que ele fez, irmãos? Satanás, ele ocupou a mente de Eva com novas informações, que eram informações até parecidas com aquelas que o Senhor tinha dado para Eva. Parece até com um falso evangelho que é disseminado hoje, né, irmãos? Porque se eu te falar que ele pregou para Eva, parece heresia, mas ele pregou para Eva, irmãos. Ele chamou Eva e falou assim: o Senhor disse, o Criador disse. Ele disse que se você comesse, você está achando que vai morrer, mas você não vai morrer. Isso era a verdade, irmãos. Fisicamente ela não ia morrer. Tanto é que não morreu por causa disso. Era uma morte espiritual. Mas ela estava tão entretida com a nova informação que o diabo estava dando para ela, que ela não conseguia perceber as informações que Deus tinha dado. Começou a tomar o lugar, as informações novas que ela recebia, irmãos. E agora você sabe o que aconteceu. Ela cedeu por ouvir uma falsa mensagem, uma falsa pregação. Alguém dizendo que Deus disse uma coisa, distorcendo aquilo que Deus disse. E fez com que Eva caísse, irmãos. O diabo, no primeiro que eu falei aqui, o diabo tenta nos envolver com tantas coisas, irmãos, a ponto de nós não percebermos o Senhor. Não, olhar, mas não conseguir perceber quem é Ele. O segundo que nós falamos aqui foi Eva. E Eva foi alguém que recebeu tantas informações novas, irmãos. Nós estamos na era da tecnologia hoje, irmãos. Se você abrir hoje o seu computador no YouTube, você vai ver, se você consegue um dia assistir pelo menos umas 15 a 20 mensagens de pregações de vários pregadores, irmãos. Nós estamos tão entulhados de tanta informação, irmão, que algumas coisas vêm se perdendo, irmãos, por causa disso. Algumas heresias são disseminadas no meio do povo de Deus, porque nós também queremos olhar essas coisas. E nós, como homens, nós gostamos de pegar só aquilo que é mais agradável para a gente, irmãos. Eu também sou assim, nós somos assim, homens, somos assim, irmãos. E nós temos que fugir disso. Já existe uma informação, irmãos, que foi nos dada. Você pode até receber novas informações, irmãos, mas não substituem aquela que o Senhor já te deu. E já está na sua casa. E se não tiver na sua estante, está debaixo do seu braço. E se não tiver no seu braço, está no seu celular, no seu tablet, irmãos. Está escrito num muro. Ou numa pedra, irmãos, quando você passa na terceira ponte. Nós já temos as informações corretas, irmãos. Mas o diabo quer nos envolver com tantas outras coisas, a ponto de nós pararmos de olhar para as corretas. E Faraó, antes do povo ser liberto lá do Egito, Faraó ficou sabendo que o povo queria adorar o Senhor. O povo ainda lá, vamos adorar o Senhor, nosso Deus que livrou, né, o nosso pai, as tribos, né, e trouxe a gente para cá para não morrer de fome, vamos adorar. Faraó foi e dobrou, irmãos, a escala de trabalho deles.
Envolveu eles em tanto trabalho para que eles não pudessem adorar o Senhor, irmãos. Envolveu eles com tantas coisas para que não pudessem adorar e contemplar o Senhor. Mas não são só essas coisas ruins que nos atrapalham de contemplar o Senhor, irmãos. Coisas boas também nos atrapalham em alguns momentos, irmãos. E essa aqui eu já vou falar para finalizar, irmãos. Coisas boas também são perigosas para aqueles que servem a Deus. Não precisa abrir 2 Coríntios 4:7. Paulo está escrevendo e ele fala assim: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência não seja do vaso, mas do tesouro que está lá dentro. Para a gente não se gloriar por transportar isso, porque o vaso é frágil e quebra muito rápido. Mas o homem em alguns momentos, irmãos, dá mais importância para o vaso do que para o tesouro que está lá dentro. Irmãos, mais importância para o vaso. Nós até comportamos a glória de Deus, irmãos. Nós até somos recipientes da glória de Deus. O Espírito habita em nós, mas a glória não é nossa. Mas não é nossa, irmãos. Nós temos que olhar para Ele para que isso não nos influencie de uma maneira negativa, irmãos. Coisas boas também são perigosas para aqueles que adoraram, escolheram servir o Senhor, irmãos. Escolheu servir o Senhor. E as coisas que o Senhor nos dá não nos podem roubar dele, como eu disse de Lúcifer aqui. Um dia o Senhor chegou e o Pedro, aquele Pedrão, lembra? O Pedrão, irmãos, ele estava tentando pescar e não conseguia pescar nada a noite toda. Jesus chega e fala: eu quero que você lance a rede diferente agora, Pedro. Diferente. Jesus disse isso, irmãos. E Pedro foi e lançou a rede do outro lado. E eu ouvi algumas mensagens, algumas pessoas falando que eram 157 grandes peixes, ou 137, não vou te afirmar com exatidão aqui. Mas ele encheu o barco, irmãos, a ponto de o barco quase afundar. Sabe, tinha muito peixe, teve que dividir com os outros barcos. Jesus permitiu que ele enchesse o barco de peixe. Isso é sucesso, irmãos. Para um pescador isso é glória. Mas as coisas que o Senhor nos dá não nos pode roubar dele. O Senhor chega para ele e fala assim: agora para de pescar esses negócios e vamos ser pescador de homem. Aquilo que Deus te deu, Léo, não pode roubar você dele. Não, irmãos. Imagina, irmãos, cada um de vocês que ora, imagina você sendo um pastor agora. Todos vocês, imaginem sendo um pastor. E você prospera no seu ministério tanto a ponto de você ter 2.000 membros na sua igreja. Fora as congregações da sua igreja. E Deus te deu isso tudo, né? E agora o Senhor chega e fala assim: agora sai daí e abre um outro ministério com uma caixinha de som amplificada, um microfone e um violão. As coisas que Deus te dá não pode roubar você dele, irmãos. Não pode roubar você dele. Imagina você numa multinacional agora, prosperando, irmãos, ganhando pelo menos aí 13 mil reais de salário. E o Senhor fala assim: agora larga tudo, meu filho, e vai para a África comer pão e água com os africanos lá. Vai fazer missão lá. As coisas que Deus nos dá não podem nos roubar dele, irmãos. E alguém que se vislumbra e contempla tantas coisas da terra, as coisas que Deus dá, pode ser que o roubem de Deus. De Deus, irmãos. De Deus. Deus está me falando um negócio aqui. Fecha o olho e adora Ele, irmãos. Todos vocês, em nome de Jesus, fecha o olho e adora Ele. Glória a Deus, irmãos. As coisas que Deus nos dá não pode nos roubar dele, irmãos. De maneira nenhuma. As coisas boas também, irmãos, não nos afastam de Deus se nós não tomarmos cuidado. É fitar os olhos nele, irmãos. Não deixar de olhar para ele, irmãos. É só isso, é não deixar de olhar para eles, irmãos. Não deixar de olhar para ele, irmãos. Meu Deus, um dia Pedro estava com Jesus. Isso está escrito em Lucas 17, de 1 a 5. Pedro estava com Jesus. Ele foi transfigurar no monte. Chamou Pedro, Tiago e João, irmãos. Chamou Pedro, Tiago e João, os mais próximos. E Jesus agora se transfigura ali perto dos seus discípulos. O corpo de glória, glorificado, irmãos. Parecido com como ele é agora.
E a palavra do Senhor diz que vem agora Moisés e Elias, representando as leis e os profetas. E mais que depressa ali Pedro. Cara, é ruim ver alguém que foi tomado pelo Senhor e levado para o céu, Sandro. É ruim, Sandro, ver alguém? Não é, irmãos. Hugo, é ruim ver alguém que foi tomado pelo Senhor e levado para o céu? Não é, irmãos. E junto com Jesus ainda transfigurado ainda, irmãos. Era o melhor cenário para eu ver, irmãos. Era o melhor lugar para eu estar, irmãos. Era o melhor lugar para eu e para você estar. Mas as coisas boas, se não tomarmos cuidado, também nos roubam de Deus, irmãos. E as coisas que Deus nos dá não pode nos tomar de Deus. Pedro agora olha para Jesus e fala: Jesus, não quer que eu faça agora um lugar para você habitar, para Elias habitar e para Moisés habitar? E mais que depressa veio uma nuvem do céu. E no meio daquela nuvem veio uma voz repreendendo Pedro, falando: Pedro, não diz com essas palavras, irmãos, eu estou transcrevendo para a gente. Pedro, que besteira é essa, Pedro? Que besteira é essa que você está fazendo, cara? Esse é o meu filho. Olhai para ele, ouvir a ele. Pedro queria, irmãos, preparar alguma coisa para Elias e para Moisés. Mas Jesus, ele é a confirmação de tudo que os profetas, simbolizado por Elias agora, profetizaram. E ele cumpriu toda a lei, irmãos. Toda a lei. Moisés representava a lei, Jesus era o cumprimento de tudo. E Pedro estava olhando para as coisas que apontavam para Jesus, e ele não conseguia entender que Elias e Moisés apontam para Cristo. As coisas que o Senhor nos dá, as coisas boas também, se nós não tomarmos cuidado, pode nos roubar dele, irmãos. Aleluias. Quem contempla ele, vê como ele é grande e reconhece a sua pequenez ao ponto de não ter que se gloriar em nada, a não ser na cruz. A não ser na cruz. E em Êxodo, irmãos, em Êxodo 19, de 5 a 6, a palavra do Senhor, irmãos, 19, de 5 a 6, não precisa abrir não, eu vou ler aqui, você acompanha comigo. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, o Senhor falando a Moisés, no Monte Sinai: agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, dizendo o Senhor. E no verso 6 diz: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, irmãos. Sabe o que o Senhor está falando com Moisés aqui, irmãos? O Senhor não escolheu uma tribo, o Senhor não queria uma tribo para ser sacerdotes, irmãos. O Senhor queria que todo o povo tivesse coragem num monte para contemplar a grandiosidade dele. Era só isso, irmãos. E as pessoas não quiseram ir para esse lugar para contemplar o Senhor, porque tiveram medo. Porque a presença de Deus é gloriosa, estrondosa, né, irmãos? Tinha muito barulho naqueles montes. O monte chacoalhava de um lado para o outro, as pessoas tiveram medo e eles não tiveram coragem. Se você ler aqui, o Senhor não queria uma tribo, irmãos, para ser uma tribo sacerdotal. No verso 6 diz: vocês serão um reino sacerdotal. Todo o reino serão sacerdotes, irmãos. E os homens não entenderam aquilo naquele tempo. Por isso que veio Jesus, para nos tornar sacerdotes, irmãos. E hoje tem muita gente que não quer ouvir nem ver o Senhor também, irmãos. Porque sabe que o Senhor também repreende, Léo. Ele não só abençoa a gente todo o tempo, Ele também nos repreende. Nos leva para um lugar de conserto, irmãos. Lapida, igual a madeira que é torta. Lembra da plana, irmãos? Aquilo deve doer muito na madeira para endireitar ela, irmãos. E nós temos um carpinteiro muito experiente chamado Jesus Cristo. Irmãos. Talvez até os 30 ele estava trabalhando de carpinteiro, irmãos. Ele entende desse negócio. Irmãos, e é isso, que eu posso te prometer que vai valer a pena desencurvar nessa noite. Parar de olhar para as coisas da terra. Só que uma libertação nesse sentido, de eu me libertar das minhas coisas, as coisas que eu estou olhando, daquilo que me faz mal, vai muito além de alguém pôr a mão na minha cabeça e falar ser livre. É muito além disso, irmãos. É muito além disso. Você vai em muitos lugares que eles vão fazer isso com você. Mas é muito além disso, irmão. Você pode alguém pôr a mão na sua cabeça 200 vezes. Se você não quiser se libertar das coisinhas pequenas, irmãos, que prende, que atrapalha, cara, não vai acontecer. Eu não estou amaldiçoando a sua vida. É porque Deus também é um Deus que age com legalidade, irmãos. Nós temos que querer isso para nossas vidas. Querer isso para nossas vidas.
Não, Ele não quer só nos visitar num culto, ou num altas horas, ou numa escola bíblica, ou num culto de oração. Ele quer habitar em nós, irmãos. É mais do que vir num culto e sentir a presença dEle, uma glória transitória que vem, daqui um pouco você não vê mais, irmãos. Ela tem que ser permanente na minha e na sua vida. Permanente na minha e na sua vida. E esse é o tempo de nós andarmos com Deus, irmãos. Andarmos com Deus, caminharmos com o Senhor, rumo àquilo que Ele preparou para a gente desde o princípio, desde antes de tudo. Ele já tem tudo preparado para a gente, irmãos. Ele sabia dos pecados que nós íamos cometer, irmãos. Ele tinha poder para nos matar no ventre da nossa mãe, porque sabia que nós seríamos talvez alguém de coração endurecido. Ele tem esse poder, irmãos. Continua tendo. Mas Ele é muito misericordioso. Foi dito aqui pelo Hugo umas 200 vezes que Ele te ama. E Ele te ama mesmo, irmãos. Ele te ama mesmo, Ele te ama mesmo. Ele te ama mesmo. O filho dele ficava com ele lá. O filho dele só era adorado. E eles abriram mão daquele ambiente de comunhão deles ali. E o filho dele veio para a terra e foi flagelado por nós. Ele te ama mesmo. Ele te ama mesmo. E Ele não quer que eu e você andemos encurvados nesses dias. Não sei se você entende o que foi dito no começo aqui. Aquela mulher encurvada, ela era filha de Abraão, irmãos. Ela era do povo de Deus. Era do povo de Deus. Mas ela andava encurvada. Ela tinha dificuldade para olhar para cima e olhar para os céus e olhar para o Senhor e de olhar até para o seu semelhante com dignidade. Ela estava encurvada, irmãos. Ela estava encurvada. E talvez nós somos alguém que somos vistos andando numa posição ereta, né? Reto assim, e ninguém sabe das nossas curvaturas interiores, irmãos. Interiores. E essas encurvaturas às vezes fazem com que eu e você, nós, queremos que as pessoas nos vejam até como um coitadinho, irmãos. Você já viu como que alguém que quer pedir esmola nas ruas, ele faz você olhar para ele como um coitadinho, irmãos? Às vezes nós agimos dessa maneira por algumas encurvaturas espirituais que nós temos. Eu e você. É tempo de nós olharmos para as coisas do alto, irmãos. Os planos dele, a vontade dele é mais alta que as nossas. Até é bom olhar para as coisas da terra, mas, irmão, no final não vai valer a pena, irmãos. Não vai valer a pena. Nós estamos em dias que o Senhor está nos ativando para tantas coisas, irmãos. Nos ativando, querendo nos levar para um lugar que Ele separou para nós, irmãos. Em tantas áreas. Mas eu posso também parecer que fui ativado por fora, que tudo mudou por fora, Sandro. E talvez eu continue encurvado por dentro, irmãos. Me sentindo coitado, com dificuldade de olhar para os céus e de ver Ele, de contemplar Ele. Mas eu sou filho de Abraão. Filhos de Abraão também, em alguns momentos, se encontram curvados, irmãos. Esse é o tempo de nós andarmos com Deus. De andarmos com Ele, irmãos. Mas Deus não vai se tornar carnal para andar com ninguém. Nós temos que nos tornar mais e mais espirituais para andarmos e caminharmos com Ele. É o tempo de nós caminharmos com Deus, irmãos. Tem uma história na Bíblia de um homem chamado Enoque. Nem vou entrar naquilo que nós conversamos, não, Sandro. Enoque, a palavra do Senhor só diz que Enoque andou com Deus, irmãos. Não foi mais visto porque o Senhor tomou para si. Sabe o que é isso, irmãos? Alguém andar com Deus. Irmãos, eu não sei o que você entende por andar com Deus, irmãos. Quando eu falo que eu ando com o Léo, vocês entendem que eu estou do lado do Léo aqui caminhando junto, não é isso? Quando eu falo que eu ando com o Hugo, alguém pode entender que se eu não estou lá andando lado a lado, pelo menos no carro ou numa moto, mas nós estamos juntos ali, irmãos. A ponto de um tocar o outro, irmãos. É isso. E a palavra do Senhor diz que Enoque andou com Deus. E chegou um tempo que ele não foi mais visto, porque o Senhor tomou para si. E nós somos como Enoque, irmãos. Nós somos desafiados a andar com Deus. Mas nós não vamos ser tomados. Alguns vão, na verdade. Deus pode fazer. Talvez não sejamos tomados por Deus e levados para o céu, assim como Enoque. Mas nós vamos andar tanto com Deus, irmãos. Se escolhermos desencurvar, irmãos, áreas da nossa vida que ainda estão curvadas, áreas que ainda nos prendem na terra. Andar com Deus a ponto de não sermos mais vistos, Léo. Porque quem olhar para mim, para você, vai ver que nós não vivemos mais, Ele vive em nós.
Cristo. Aí você vai falar como Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então quem olhar para você vai ver Cristo, irmãos. Vai ver os atos de Cristo, vai ver o respirar de Cristo, o amor de Cristo, vai ver o coração de Cristo, irmãos. E até vai ver você bonitinho, mas você está refletindo a glória de Deus. O Senhor quer levar eu e você para um lugar de fascínio, em que nós sejamos fascinados pelo Senhor, fascinados por Ele, irmãos. Ficarmos fascinados por Ele. Você já viu quando alguém está fascinado por um artista? Essa pessoa pula alambrado, irmãos. Ela pula alambrado para ver esse artista. Ela invade o aeroporto, irmãos, num lugar reservado para esse artista, se esconde no meio dos convidados para aquela sessão de autógrafo, irmãos, porque está fascinado pelaquela pessoa. E é no lugar de fascínio que o Senhor quer levar eu e você. Estamos tão fascinados por Ele que em momentos alguém vai falar que você está louco, mas vale a pena fazer loucuras por Ele, irmãos. É o tempo de sermos fascinados pelo Senhor, irmãos, e de nada nos impedir de chegar até Ele, de ver Ele, de contemplar Ele, de adorar Ele, irmãos. O Senhor quer nos levar a esse lugar de fascínio, em que o homem tem perdido ao decorrer das décadas, dos séculos. O homem tem perdido isso, irmãos, de ser fascinado pelo Senhor, irmãos. Porque muita coisa se avoluma, muitas informações vão chegando. Em alguns momentos parece até que Deus é alguém que vale a pena ser ouvido só em alguns momentos. Mas se você se propor hoje a desencurvar e olhar só para Ele, irmãos, só para Ele lá em cima, só para Ele, só para Ele, só para Ele, você vai chegar nesse lugar de caminhar com Ele a ponto das pessoas não mais olharem para você como o irmão que mora na casa tal, mas como alguém que reflete a glória de Deus. Alguém que quando eu olho para Ele, eu tenho vergonha das minhas roupas, porque eu olho para alguém que é santo. Irmãos, existem histórias de homens de Deus na América, irmãos, que eles elevaram o grau de santificação da sua vida pessoal ao ponto de eles chegarem em alguns restaurantes ou uma pizzaria, e as pessoas, os donos ali, os comerciantes, por temor da glória de Deus que habitava naqueles homens, tirar as bebidas alcoólicas do grau de visão, da área de visão daqueles homens, por vergonha, por causa do grau de santidade que foi elevado na vida deles. E o Senhor te trouxe, eu e você aqui para hoje, para nos elevar a esse lugar também, irmãos, para que nós permitamos Ele entrar em nós a ponto de jogar para fora tudo que não presta e nos levar para esse lugar, irmãos. De quando eu estiver na escola, alguém tem vergonha de contar uma piadinha suja para mim, Marlon, porque o grau de santidade foi elevado na minha vida, irmãos. Quando eu estiver jogando aquele futebol, o cara vai me dar uma pernada e ele pensa antes: não, eu não posso tocar nesse cara desse jeito não, com maldade não. Ah, Márcio, é loucura. Isso acontece, cara. Sim. Sim. Ao ponto de quando alguém fechar a gente no sinal, ou quando estiver atravessando a faixa, alguém brecar em cima da gente, e nós não xingarmos essa pessoa, irmãos. Elevar o grau de santificação. Ser tão parecido com Ele, tão parecido com Ele. Eu ouvi uma história e chegou um dia que o Senhor estava separando aquele homem e ele foi para um lugar fazer missão, irmãos. Ele foi para a África, para um lugar da África. A história que eu aprendi é desse jeito. Segundo quem conta a história, diz que é verídica. E esse homem foi para um lugar da África e chegou lá e ele começou a mostrar coisas que Deus colocou dentro dele para as pessoas. Deus colocou coisas dentro dele para as pessoas. E ele começou a mostrar, externar aquilo, irmãos. E ele ficou algum tempo lá. Passados alguns anos, ele morre naquele lugar, na África. E um outro missionário daquela igreja é mandado para aquele lugar. Esse missionário chega lá e começa a fazer assim. Ele começa a fazer assim: eu vim para apresentar Jesus para vocês. Para algumas tribos da África. Eu vim apresentar Jesus para vocês. E o pessoal perguntando: como é que é esse Jesus? Ele falava: esse Jesus, ele curava leprosos, aidéticos, curava pessoas encurvadas, expulsava demônios. E um homem daquela tribo falou: não, mas Jesus estava aqui até 2 anos atrás andando com a gente.
Jesus estava aqui com a gente, andando com a gente aqui. E o missionário ficou desesperado e falou: como que Jesus estava aqui? Esse Jesus morreu há mais de 2000 anos, o que está acontecendo? E ele falava: esse cara deve estar louco. Ia evangelizar uma mulher e falava que Jesus era poderoso para tirar os filhos das drogas. Jesus podia fazer isso. Era poderoso para pegar alguém que está no leito de morte, decretado pelo médico, que não tinha mais jeito, impor a mão e fazer essa pessoa levantar sã, curada. Ele começou a apresentar esse Jesus e as pessoas falavam com ele: cara, esse Jesus estava até alguns anos atrás andando com a gente aqui. Esse Jesus estava aqui com a gente. Ele ficou desesperado e falou: como é que é esse Jesus? Aí o homem chegou e falou: eu tenho uma foto desse Jesus. Ele deixou uma foto comigo. E depois de olhar para a vida dele, quando conheceu a história de Cristo, eu achava que ele era Cristo, irmãos. Como em Antioquia, alguém tão parecido com Cristo, que não precisa dizer que é cristão. Já pensou, Léo, você passar em algum lugar e Deus usar a sua vida para fazer algumas coisas, e depois eu chego lá apresentando Jesus, eles falam que Jesus passou aqui alguns anos, porque a pessoa operava os mesmos feitos que Jesus, irmãos, e isso não cessou, irmãos. O próprio Jesus disse que no nome dele nós faríamos coisas maiores. Se nós desencurvarmos, irmãos, isso vai acontecer com a minha e com a sua vida. Em nome de Jesus. Isso vai acontecer com a minha e com a sua vida. Eu quero chamar você para ficar de pé, só para nós cantarmos mais uma vez o louvor que o Hugo ministrou por último aqui. Eu só quero ver você. Mas, irmãos, você que talvez cantou esse louvor porque conhece só, fala de verdade agora com ele. Fala de verdade, irmãos. Queira ver ele, queira estar com ele. E o resto ele vai se encarregar, irmãos. É querer estar com ele, é querer ver ele, contemplar ele a ponto de dele tomar o lugar e vir uma fumaça e você não conseguir mais ver você mesmo, nem ninguém, irmãos. Aleluia. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. É acessível, você está acessível. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. De fascínio, Deus, a ponto de nós abrimos mão de tudo. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Oh, quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te contemplo, diga: quando eu te contemplo, percebo algo diferente em mim. Oh, quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero